Moda Graça Cast, chegou quarta-feira, chegou o grande dia de sentarmos à mesa com o nosso pastor Aloísio. Ouvinte, todas as vezes que alguém me aborda para falar do podcast, eu amo porque as pessoas dizem, lê a minha pergunta, então, para que você tenha certeza que nós vamos colocar sua participação. Siga o pastor Aloísio e envie a sua mensagem. Não estamos pegando perguntas somente do WhatsApp da Rádio Vinha, nós pegamos dos comentários do YouTube, das postagens do pastor Aloísio, ali no Instagram, @AloísioASilva, e claro, de todos os lugares que os irmãos enviam. Eu, inclusive, vou dar liberdade aqui para que outras pessoas participem. Então, a pauta já está na minha mão e você pode mandar mensagens agora mesmo. Pastor Aloísio, quarta-feira, esse tempo de mesa aqui é um tempo de edificação, né, pastor? O senhor está bem? Graças a Deus, pastor Guilherme, cheios do favor do céu. Sim, esse tempo é um tempo de edificação, né? Vamos seguir a ordem apostólica, né? Tudo que nós falarmos que seja para edificar. Amém. Para levantar. Edificar é isso, é construir, levantar. Então aqui você não vai ouvir palavra para te abater, palavra para demolir, só para edificar. Aleluia! Ouvinte, quem já conhece o podcast sabe que vale a pena acompanhar desde o início. Então, manda para algum irmão. Por que não pegar esse link agora e falar, rapaz, o pastor Aloísio acabou de entrar no ar, ouve aí, vê se recebe algo bom de Deus. Pastor Luiz Rigonato também está aqui conosco. O senhor está bem, pastor Rigonato? Bem demais, uma alegria muito grande, porque aqui ao lado do pastor Aloísio a gente sempre transborda no pleno conhecimento de Cristo, sabedoria, entendimento espiritual. Eu recomendo que você que está agora conosco, conectado, ouvindo pelo rádio, comunique a outros esse momento tão abençoado, né, Guilherme? Amém. Inclusive, pastor Aloísio sempre compartilhou livros que ele lê e se baseia, muitos deles, mas eu me lembro, pastor, que as pessoas mais marcavam as histórias do que os livros necessariamente. Então aqui é por isso que esse podcast é um sucesso, que aqui o senhor divide as histórias e os irmãos pegam um resumo daquilo que o senhor lê também, né, pastor? Amém, que o senhor me dê graça para lembrar dessas histórias todas. Uma vez eu cheguei pro pastor Aloísio, vou cumprimentar já o pastor Marco Aurélio aqui, falei, pastor, vamos dividir com a audiência da Vinha a playlist pessoal que o senhor usa para orar. Aí ninguém quer ouvir isso, não. Eu falei, quer demais, pastor. Quer não. O meu gosto para música não é exatamente o que está aí tocando na moda. Então, esse é um problema. Por exemplo, eu gosto muito de música vocal. Sim. Eu ouço muito vocal a capela, coral, eu ouço coral. Que maravilha. Então, assim, quem que ouve isso? Mas só aí. Se eu compartilhar, vão zombar de mim, sair zombando. Eles vão dizer, o pastor Aloísio tem um gosto especial, né, dele. Mas, pastor, as pessoas admiram, porque o senhor, além de ser músico, né, o senhor cantou muitos anos, o senhor foi ministro de louvor, né, pastor? Não canto mais nada, mas não, já hoje cantei. O senhor canta, mas agora pregando. Já cantei. Aleluia. Pastor Marco Aurélio, o senhor tá bem? Muito bem, obrigado, pastor Guilherme Rigonato. Sempre é uma alegria estar aqui. Como o pastor Aloísio disse, nós somos edificados. Amém. Quando nós nos sentamos aqui para compartilhar da palavra juntamente com o pastor Aloísio e também juntamente com o pastor Luiz Rigonato. Aleluia! O ouvinte, ele se sente tão perto do pastor Aloísio que ele faz até pedidos inconvenientes. Teve uma live do pastor recente que um rapaz, ele falou, pastor, eu sonhei que o senhor me dava a Bíblia rabiscada que o senhor tem com as anotações. E aí o pastor Aloísio falou, você vai ter que orar mais, então. essa proximidade, né, pastor, dos nossos irmãos que acompanham o podcast com o senhor só aumenta. Amém. E proximidade é bênção para mim. Agora, para quem se aproxima, nem sempre. Por quê? Porque a decepção é inevitável. Tem frustração, pastor? Tem que ter, inclusive, né? Não é nem que vai ter, não, tem que ter. Você tem que se frustrar com todos os homens para que Cristo seja o centro. Amém. Entendeu? Amém. Todo homem tem que frustrar você, te desapontar. Não condene ninguém que te desapontou. Fique alegre, não é? Porque o seu desapontamento te leva para Cristo. Ele, amém, sim, nunca desaponta. Aleluia. Aleluia. E debaixo dessa palavra nós vamos então iniciar aqui com a Lohane. A Lohane, ela esteve no YouTube, como muitos estão agora, e ela perguntou o seguinte, pastor, graça e paz, sua Lohane, gostaria de saber que o senhor falasse um pouco de algo que sempre me deu dúvidas, diferença entre novo nascimento e a conversão, porque muitas pessoas
Quer dizer, muitas vezes ouvimos esses dois termos sendo usados como se fossem a mesma coisa. E queria entender se biblicamente representam momentos diferentes na vida de uma pessoa. Por exemplo, conversão é uma decisão humana, novo nascimento é uma obra do Espírito. O senhor pode explicar, pastor? Não, tudo é obra do Espírito, mas são coisas diferentes, são conceitos diferentes, experiências distintas, mas as duas fazem parte desse processo de salvação, né? Individual. Então veja, o que é conversão, o que é novo nascimento, à luz da palavra de Deus. Novo nascimento é algo que acontece num instante. É como uma lâmpada que acende. O Espírito de Deus entra dentro de você, faz de você uma nova pessoa. Isso é o novo nascimento. Mas o novo nascimento, ele é o culminar de um processo que nós chamamos de conversão. Então preste atenção, conversão é um processo, novo nascimento é um momento. Não é processo, é um momento. Mas a conversão é um processo. Porque o que é conversão? Converter é justamente mudar a sua mente. É outra palavra para arrependimento. Não é verdade? Então você está sendo persuadido aos poucos. Você começou a vir na reunião, você tem ouvido, você tem dito, não, isso aqui faz sentido, mas aquilo ali ainda tem uma dúvida. Você está no processo. Mas se você continuar ouvindo, vai chegar o momento em que você vai dizer, olha, eu agora creio. Amém. Eu realmente creio. Essa é a verdade. Esse é o momento do novo nascimento. Foi convencido. Foi convencido ou convertido, não é? Aí acontece o novo nascimento. Pastor, quanto tempo dura o processo de conversão? Então, varia. Tem pessoas que ficam anos. Sabe, muitos anos atrás, vou até falar o nome dele, tinha um irmãozinho na nossa igreja chamado Eugênio. Ele era padeiro e gente muito preciosa. E ele veio para a videira porque a esposa eu conhecia. E ela veio e eu achava que ele era crente. Eu achava. E depois de 2 anos aqui conosco, um dia ele chegou e falou bem, pastor, agora eu quero batizar. Foi um choque para mim, para todo mundo. Você todo não mundo é até hoje. Tratava de irmão para cá, irmão para lá. Ninguém sabia nem que ele não era batizado, porque a esposa, muito crente, né? E ele sempre, todo culto, estava junto? Todo culto com a esposa. E 2 anos para ele se deixar persuadir pelo evangelho. Olha que coisa. Mas chegou o dia que ele disse, pastor, agora eu quero batizar. E aí eu diria, esse foi o dia do novo nascimento. Mas a conversão é um processo e que pode aparentemente envolver assim avanços e retrocessos. Aparentemente, a pessoa está indo, de repente ela escandaliza com uma coisa, ela volta, ela está indo de novo, de repente ela ouve algo que ela não entende, ela fica ali parada. Então, o processo às vezes não é assim linear. É por isso que precisamos ter paciência com as pessoas. Sim. O problema é que a nossa mentalidade moderna na igreja é que nós pensamos que conversão é só o resultado de um apelo. Uma vez que o pastor fez um apelo e você aceitou, então você converteu. Mas não é assim realmente, entende? Para a maioria das pessoas, a conversão é resultado de um processo. Pode até ter um dia em que ele aceitou o apelo, mas isso já estava culminando nesse processo. Ele vai ouvir, ele vai se tornar um amigo do evangelho, simpatizante, até o dia em que ele vai crer mesmo. Esse processo varia, inclusive, de uma cultura para outra. Sim. Né? Na nossa igreja, por exemplo, lá na Índia, nós estivemos lá, e o pastor estava me contando algo muito interessante, né? Que uma irmã da igreja se converteu. Então todo mundo achou que ela tinha convertido completamente. E ela batizou-se, inclusive. E ela, então, um dia no culto, o pastor falou, porque só há um Deus, né? Não tem muitos deuses, só Jesus é Deus. Ela ficou chocada. Ela falou, ninguém me disse isso. Eu achei que Jesus era mais um, talvez o melhor. Mas assim, Brahma, Shiva, Krishna, esse pessoal ainda continua valendo. Aí o pastor teve que dizer, não, passou. Entende? Essa época da sua vida encerrou, agora é só Cristo. Aí, veja como é que são as coisas, né? Ela foi confrontada e ela teve que mudar de mente. Sim. E reconhecer, não, só tem um Deus. Na Índia tem, assim, quantos deuses, pastor? Mais de 1 milhão.
Mesmo? Mais de 1 O milhão. hinduísmo tem mais de 1 milhão de deuses. Não dá nem para decorar isso tudo, hein, Não, pastor? não. A devoção às vezes é familiar. Cada família é devoto, mas todos de alguma maneira vão ser devotos aos maiores, né? Que é Brahma, Shiva e outros lá. Mas Que loucura. Quando muito se Deus. fala de Jesus, é apenas mais um Deus para eles. Mais um. Né? Eles não negam que Jesus é Deus, mas não é o único. Que loucura. Pastor, uma das marcas da conversão é a pessoa decidir descer as águas, né? Do batismo. É, Que em exatamente. alguns lugares. Por isso que o batismo ele é importante. O batismo de si mesmo, ele não tem nenhum poder. Batismo não pode te salvar, batismo não pode perdoar os seus pecados, mas o batismo é importante. Por que ele é importante? Porque marca uma conclusão. Entende? Você está concluindo uma época da sua vida e começando outra. E as pessoas do mundo sabem disso. Que para elas sabem muito bem que uma coisa é vir ao culto, Isso. participar com os crentes, outra coisa é entrar nas águas. Sim. Porque quando ela entra nas águas, ela fala, mudei de religião. É assim que elas dizem, né? Agora encerrou algo. Ou seja, elas estão entendendo perfeitamente. Então, o batismo é um ato público de fé e de dizer, converti. Aleluia. Estou mudando de rumo. Apesar de não ser o selo, dificilmente uma pessoa entra levianamente para ser batizado, né, nas águas, né, pastor? Hoje em dia tem tanta coisa acontecendo por aí que eu nem sei. Mas normalmente, né, quando é uma igreja séria, que tem uma vida normal, que tem os crentes vivendo ali em comunidade, as pessoas percebem a diferença. Porque no caso do Eugênio, o senhor falou o testemunho aí, quando ele decidiu por Cristo, ele sabia que estava fazendo algo sério, né? E ele sabia que de fato ele precisava de passar pelo batismo. Sim. Para ser declarado de Cristo Isso, mesmo. Ele entendeu, apesar que não fui eu que falei, o Sim. Espírito Santo fala, né? Aí tem pessoas que são boas para chorar, né, pastor? Sabe aquela pessoa que eu vou chorar muito aqui diante de Deus para ele pensar que eu tô arrependido, dali a pouco volta para as velhas práticas, então não é arrependimento genuíno, né, pastor? Não houve uma mudança de mente ainda, né? Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, está dizendo de coração. Sim. É preciso dizer de coração. Então, Deus ama a sinceridade. Então, existem pessoas que estão frequentando a igreja que nunca nasceram de novo. Né? Estão aí anos ouvindo, mas nunca chegaram àquele ponto decisivo. Não quer dizer que não batizaram, às vezes até se batizaram, mas não nasceram de novo. Sim. O que me impressiona também, pastor, é o seguinte: nós somos terríveis para perdoar, e quando perdoamos, nós precisamos de muitas provas, né? Mas Jesus olha para o ladrão na cruz, pedindo para ele, muito provavelmente por medo, né, de ir para o inferno: Senhor, lembra de mim quando entrar no paraíso. E ele falou: hoje mesmo você vai estar comigo. Ou seja, um arrependimento que não demandou obra nenhuma, né, pastor? Qual foi o arrependimento do ladrão na cruz? Porque se você for ler o evangelho, você vai ver que quando eles foram levantados na cruz, os dois blasfemavam de Jesus. Os dois. Mas aí um deles, de repente, caiu em si, falou: não, peraí, essas coisas que estão acontecendo aqui, porque vamos ser francos, o céu escureceu, né? O dia virou noite, né? Terremoto, essa coisa toda, né? Até o centurião que estava lá falou: não, esse era filho de Deus. Sim. Então, aquele ladrão, ele mudou a mente, porque ele viu algo. Ele falou: isso não é de gente comum, né? Esse realmente é verdade o que ele está falando. E ele não tem nenhum crime para estar aqui. E quando ele diz lembra de mim, ele está dizendo então que Cristo tinha poder. Só o fato de Cristo lembrar dele já o livraria. Então, isso é suficiente para ser salvo. É crer de coração que ele é o Senhor. Glória a Deus. Que ele tem autoridade sobre tudo. Agora, não significa, isso é uma coisa muito comum, preciso te falar isso aqui, que quando as pessoas falam aí fora, é o seguinte, é porque não crê em Jesus como Senhor, crê só como Salvador. Então, isso também é conversa de legalista. Sim. Entende? Porque na cabeça dele é o seguinte: se você crê em Jesus como Senhor, você vai cumprir todos os mandamentos certinho, um após o outro, de toda a Bíblia. Ou seja, é uma coisa legalista. Quer dizer, a pessoa se converteu, mas ela entrou também agora num processo de crescimento, Amém. transformação. Entendeu? Ela creu que ele é o Senhor e ela submete, mas não quer dizer que ela submete no dia a dia em todas as áreas da vida. Mas então não é salvo? Não é salvo. É salvo. Entende? Mas está no processo. Amém.
Amém. Glória a Deus por isso. A Jane, inclusive, tá dando um relato aqui de uma fofoqueira. E não é fácil, não, pastora Luiz. O pessoal que fofoca atrapalha a vida da gente. Ela tá dizendo o seguinte, pastor, eu sou do setor Eldorado e no meu prédio há uma moradora que faz parte do conselho do condomínio, mas é extremamente fofoqueira. E essa irmã frequenta a mesma igreja que eu. O síndico do nosso condomínio é nosso pastor. O que me deixa indignada mesmo é que, mesmo recebendo várias reclamações, ele não toma nenhuma providência. Não é difícil, né? Providência contra fofoqueira, nem eu sei o que esse síndico deve fazer. Aí ela continua. Ele sempre diz que, como pastor, não é seu papel julgar ou corrigir ninguém, especialmente nesse caso. Mas eu me sinto muito frustrada, porque essa moradora usa informações privilegiadas para espalhar fofocas, colocar pessoas umas contra as outras. Pastor, qual o limite de um pastor quando ele também ocupa uma função profissional na liderança? Ele pode intervir quanto a atitudes erradas dessa fofoqueira na convivência? Olha, bom, tem várias questões envolvidas aqui. Essa história tá difícil. Primeiro, quer dizer, qual condomínio no planeta que tem lá na sua convenção uma regra contra a fofoca? Rigonato, já fofocou essa semana, não vai votar na Assembleia. Vai ter multa no condomínio. Vai ter multa de condomínio. Quer dizer, que coisa mais louca que você está querendo, né? Então, o pastor deveria responder para você da seguinte maneira: falar, olha, aqui eu sou apenas o síndico. Não sou pastor. E como síndico, eu preciso seguir as normas aqui do estatuto. E aqui no estatuto não me dá autoridade para disciplinar ninguém por ser fofoqueiro, ainda que seja algo muito ruim. Entendeu? Então, ele, naquela função, ele tem limites. Não é porque ele é pastor que ele vai agir como pastor em qualquer lugar. Não, ele só é pastor entre as ovelhas, no rebanho. Sim. Fora ele não é pastor, não é verdade? Assim, ele é síndico desse prédio. Pode ser que ele trabalhe numa empresa também, ele é pastor, mas ele trabalha secularmente. E aí tem irmãos da igreja que trabalham para ele. Mas é importante cada um entender que naquele ambiente de trabalho ele não é o pastor. Naquele ambiente de trabalho ele é o chefe, o gerente, o administrador, seja lá qual função for. E dentro dessa função ele pode agir de acordo com os limites e também com as exigências. Não é verdade? Então veja bem, isso é tão comum, né? Os crentes adoram fazer isso. A gente até indica, né? Fulano, contrata aqui o irmão, né? Tá precisando. Aí ele contrata o irmão. Só que o irmão agora tá achando que a empresa é a extensão da igreja. Isso. Entendeu? E é um problema. Aí chega o dia da célula, ele fala, hoje eu não posso trabalhar, porque eu tenho que preparar para a célula. Peraí, mas você tá aqui na empresa, você tem que cumprir o seu horário. Ah, mas peraí, você não é pastor? Como é que você tá lá na igreja e lá você fala uma coisa que é outra? Sim, porque lá é igreja, aqui não é igreja, aqui é empresa. E eu, como funcionário da empresa chefe, a minha obrigação é cobrar de você que você trabalhe. Entendeu? Então, muito comum, né? A pessoa vai pro banheiro para orar. Pois é. Tá nas campanhas, vai ter encontro, aí ela tá jejuando, vai pro banheiro. Mas ela vai na hora do trabalho. Aí não. Entendeu? Aí o cara é o chefe, mas também ele é o líder aqui. Mas ele tem que fazer a função dele de chefe. Entende? Então, aprender a distinguir essas diferenças é sinal de maturidade. Então, pessoas mais infantis misturam muito e querem que o pastor atue como pastor em todas as áreas, o que torna-se às vezes uma coisa inconveniente, né? Então, o pastor foi eleito deputado e aí ele tem que ser pastor lá na Assembleia ou na Câmara ou no Congresso o tempo inteiro. Quer dizer, não, ele foi eleito para ser deputado. Legislador. Entendeu? Mas por isso que eu acho que o pastor não deveria se envolver nisso, porque as pessoas não conseguem esquecer. Sim. Não é verdade? Então, veja, é uma coisa sutil, mas é preciso distinguir. E às vezes o pastor pode até dizer para essa irmã aqui, né, pastor? Fala, vamos orar por ela. Ela é fofoqueira assim, mas Jesus ama ela, vamos dar um jeito de pedir o Espírito Santo para convencê-la. Não, se ela é da igreja dele, aí na vida da igreja, ela pode ser exortada. Verdade. Né? Fala, olha, irmã, o que o fofoqueiro faz? O fofoqueiro, ele tem prazer na dor dos outros. Né? Ele gosta de espalhar a má notícia. A má notícia. Então, isso contradiz o espírito que está em você. Você fala bem, você não fala para condenar, você não julga, não é?
Mas essa coisa de ser fofoqueiro não é fácil, não. Pastora Luiz, o senhor já teve alguma experiência que o senhor teve que sentar com alguém e exortar? Olha, muitos anos atrás... Por causa da fofoca? Tinha um irmão, porque quando irmã é fofoqueira... E como exorta? Quando irmã é fofoqueira é uma coisa, mas quando é irmão, Ixi, o homem dá pra ser fofoqueiro. É difícil, é difícil. E o pior é que pouca gente percebe. Pouca gente percebe que o que é fofoca. Né? Eu sempre brinco com os pastores lá, que eles sempre me dão notícia das coisas que acontecem no meio evangélico, né? Eu brinco com eles, quem vai contar a última fofoca evangélica? Porque fofoca não é notícia boa, né, pastor? É notícia ruim, de certa maneira você fica tendo algum prazer em ver a luta, a tribulação de outros, né? Isso tem até estudo científico, pastor, dizendo que falar do problema do outro diminui a dor do seu problema, alguma coisa assim. Sim, claro, isso aí o Esopo já fez aquela história, né? Da raposa, ela tenta pegar a uva, ela não consegue, aí ela fala, mas também estava verde. Ou seja, o que eu não consigo é porque não é bom. Ele conseguiu é porque ele está roubando, é porque ele está aprontando. Isso. Porque ele é o critério. Então, o que acontece com a pessoa é que às vezes ela tenta diminuir o outro para se sentir mais confortável. Mas o problema, tinha esse irmão, e ele, na reunião, né, eu tive que exortá-lo. Ele chegou e falou: olha, gente, eu queria pedir oração aqui pelo fulano, não sei se vocês estão sabendo, mas separou da esposa, perdeu o emprego, precisando demais da nossa oração. Aí todo mundo, nossa, é mesmo, não sabia, separou da mulher. Ninguém sabia, só o safado que sabia. Mas ele era tão bom na fofoca que ele conseguiu espalhar a fofoca com pedido de oração. Olha, misturou. Quem que pode condenar um cara desse? Ele tá pedindo oração. Miserável é um você pode gênio. me condenar? Cara, mas eu tive que piedoso. falar pra ele, falei, irmão, vou falar uma coisa pra você, o que você fez foi muito feio. Né? E ele ficou muito chocado, porque ele tinha certeza que ninguém ia pegar isso. Que ninguém ia perceber. Mas é o tipo de fofoca de crente. Sim. Misericórdia. Outra coisa que eu acho que merece uma relevância, pastor, o senhor falou aí que de irmãos que vão por banheiro orar, né? No horário do expediente de trabalho. Isso não é piedoso, né, pastor? Não é essa vontade de Deus, né? E não é um bom testemunho. Quando você vai trabalhar, o melhor testemunho que você pode dar é fazer além do que foi pedido. Amém. É dar além do que o seu salário paga. Quando você faz isso, você é recompensado. Deus vai vir para honrar você. Mas por que as pessoas fazem esse tipo de coisa? Não, eu vou orar agora porque com o salário que eu ganho aqui, já estou fazendo demais. Entendeu? Então é muito ruim esse espírito, né? Não é o espírito daqueles que amam o Senhor. E ninguém engana Deus, né, pastor? Às vezes está usando Deus só como desculpa. Não, eu tenho coisas muito importantes para fazer e eu não posso ficar envolvido só nas coisas desse mundo. Não, pera, você fez um compromisso. Sim, você tem que trabalhar, porque Tem um quem contrato. não trabalha não deve nem comer, diz Paulo. Então, todo mundo tem que trabalhar. E aí você, às vezes, é aquela pessoa que está com preguiça de trabalhar, mas em vez de assumir a preguiça, ela coloca como sendo uma coisa espiritual. Então ela quer meditar. Né? Eu quero é orar pelo irmão que está com dificuldade. Ixi, eu nem te conto qual dificuldade. Muita dificuldade, eu preciso de mais de oração. Vocês não estão sabendo, não? Tá passando pela luta. Jesus, guarda os seus filhos, Senhor. Tem uma notícia aqui, eu vou fazer um rápido intervalo no Escola da Graça Cash. Nosso pastor comenta na volta a expansão do uso da palavra de Deus e reuniões religiosas nas escolas. Então, pouco tempo atrás, pastor Luiz, nós comentamos aqui no Escola da Graça Cash uma prefeitura que proibiu jovens de fazer durante o intervalo das aulas, no recreio, reuniões de oração. E isso, alunos com alunos, por livre e espontânea vontade. Ferindo, né, o princípio da laicidade, né, a liberdade de crença. E agora nós estamos vendo aqui uma notícia do lado contrário. Uma não, duas, porque são a prefeitura de Pouso Alegre, em Minas Gerais, e a prefeitura de João Pessoa, na Paraíba. Os dois lugares abriram para que jovens tenham liberdade para se reunir no recreio. Vamos ler a notícia já, logo depois do intervalo no Escola da Graça Cast. De
De volta com Escola da Graça Cast, eu já estou aqui com a notícia da Perspectiva da Graça nas mãos, mas antes, né, inclusive o pessoal da equipe me lembrou sobre um comentário do programa passado. O pastor Aloísio esteve com o pastor Joseph Prince lá em Singapura e nós na última conferência, né, há poucos dias atrás, Next Level, tivemos aí a participação do pastor Joseph Prince no momento da conferência. E o pastor Aloísio contou para nós, nos bastidores, algumas informações lá de Singapura que nos deixou em choque. Você que é brasileiro acha que evangelho ele é fácil de ser pregado igual é no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Pastor Luiz, como é que foi essa experiência de ver os irmãos de Singapura e como é que é o prédio da igreja lá, pastor? Olha, a igreja chama New Creation Church, NCC, e é um país que é completamente assim diferente do nosso. Por quê? Porque é só uma cidade. Imagina um país que é uma cidade. Meu Deus. E não é uma cidade pequena, são 6,5 milhões de pessoas. Entendeu? Então lá não tem agricultura, não tem fazenda, lá você não tem casa de campo. Então é um outro tipo de vida. Totalmente 100% urbano. Sim. E sem espaço. Então o espaço físico é um negócio complicado, é caríssimo. Mesmo, pastor? Ter Muito carro caro. lá é um problema, então. Não, para você ter carro, você tem que ter uma autorização do governo. E essa autorização é paga. E às vezes o valor da autorização é mais caro do que o carro que você quer comprar. Misericórdia. Entende? Não é assim, vou ter um carro. Porque na verdade todos podem ter um carro lá. O alvo do governo é diminuir. Mas o sistema de transporte público é assim, primeiríssimo mundo. Andar de metrô lá é super confortável. E o que acontece? Nós estivemos lá conversando e tendo esse tempo de compartilhamento com o pastor Joseph Prince e ele compartilhou conosco algumas realidades de Singapura que a gente não sabe, né? Então, por ser um país sem espaço, então igrejas, por exemplo, não podem ter mais de 1.000 lugares. Então, você não tem prédio de igreja maior do que isso. Igrejas também não podem ser donas do terreno. Então, elas não podem comprar o terreno. O terreno é uma concessão do governo. Que loucura. Que dura 30 anos. Mas que ele me disse que agora o governo está pondo dificuldades para renovar. Não quer renovar a concessão para a igreja. Você vê a perseguição onde ela acontece. E lá, por ter essa restrição de tamanho, eles viviam então com um problema, porque a igreja estava crescendo muito. Hoje a igreja dele tem mais de 30 mil, eu acho. Uau. 30 mil membros. É muita gente. E como reunir esse pessoal em prédios de 1.000 pessoas? E eles nem podiam ter muitos. Então aconteceu uma situação interessante que um pessoal iria construir um shopping e propuseram para eles construírem um teatro dentro desse shopping. E foi o que a igreja fez, através de irmãos, que a igreja mesmo não pode ser dona disso. Então esses irmãos criaram uma empresa e então construíram esse auditório chamado The Star, a Estrela, dentro do shopping. Mas ele não é igreja. Por quê? Eles descobriram que tinha uma regra que dizia que igreja só pode ter 1.000 lugares. Mas se for um teatro, pode chegar até 5.000. Aleluia. Então eles, na verdade, construíram um teatro, um anfiteatro, e não um prédio de igreja. E que eles alugam para a igreja. A igreja aluga lá todo domingo. Mas não pode ter nada da igreja lá, porque não é da igreja, não é? Então tudo isso foi vamos dizer assim, uma situação de sagacidade, né? De lidarem com aquela situação, aquela restrição. Sim. E hoje eles têm então esse prédio, fazem vários cultos no domingo, eu estive lá participando, todos cheios, lotados, e é uma coisa da graça de Deus, que eles são um exemplo único no país. Né? Um país que é uma cidade só. É impressionante, né, pastor? Essa dificuldade, nós temos ela no Brasil, mas não é nesse nível, né, pastor? Aqui no Brasil nós temos uma liberdade muito maior de culto. E não só de culto, né? Mas de direito à propriedade, né? De comprar e vender e construir. Existe restrições de tamanho de prédio, dependendo da localização, da zona, do transporte, do congestionamento, mas nada que te impeça de construir em outro lugar. Sim. Não é verdade? Então, tudo em nome da ordem, da organização. Mas graças a Deus vivemos num país livre. Amém. Que ainda é livre e devemos defender essa liberdade a todo custo.
Aleluia. Pastora Luiz, nessa entrevista, na verdade, na entrevista não, nesse tempo lá com o Joseph Prince. Tá até disponível no YouTube, viu? É importante dizer, quem tá acompanhando o podcast, acessa lá o YouTube do Pastor Luiz para assistir inteiro, tá lá. Nós fizemos uma entrevista com ele agora, por ocasião da nossa conferência aqui no início de dezembro. E aqui na conferência ela foi transmitida dublada por inteligência artificial. Mas o pastor Joseph Prince pediu, né, carinhosamente, que a gente não publicasse uma versão dublada, só com a fala original dele, para as pessoas terem certeza que aquilo foi ele que falou. Sim. Não foi alguém que colocou na boca dele. Sim. Então, a única versão que a gente foi autorizada a disponibilizar é a versão legendada. Estou explicando que tem gente que vai entrar e vai dizer, poxa, com essa tecnologia toda. Então, por quê? É uma questão de proteger a imagem. E ele está certo. E a gente está aqui para honrar. Foi uma entrevista muito abençoadora, né? As perguntas, tudo foi muito esclarecedor. Eu fui muito abençoado. Eu acho que se você entrar lá, você vai ser também. A pergunta é o que chamou mais atenção naquela visita de estar com ele? O que chamou a atenção do senhor? Olha, o que me chamou a atenção é que de fato é um homem de Deus, né? O culto na igreja é de fato um lugar cheio de presença. Eu valorizo muito isso. Amém. Quando eu vou num lugar, num culto, eu aprecio avaliar, né, a presença de Deus naquele lugar. E olha, não tem nada a ver com barulho, porque o louvor deles é assim, bem comedido, né? Não é longo, inclusive, a pregação é longa. Mas o louvor não é, porque o culto dura 2 horas. Porque como eles têm vários cultos, tem que ser 2 horas. Mas o pastor prega 1h15. Então, em 45 minutos tem que fazer o resto. Tudo que tiver que fazer tem que ser. E a liturgia é parecida com a nossa, pastor? Muito parecida, muito parecida. Então, sempre tem um pastor que começa, há uma introdução ali, aí vem o tempo de louvor, depois do louvor sempre tem oração com enfermos, sempre, e vai gastar mais uns 15 minutos, e depois vem a pregação. Quando tem ceia, eles encaixam a ceia, eu acho que tem ceia todo domingo lá. Pelo menos o dia que eu fui, tinha. Pastor, o senhor atribui essa questão da presença à palavra? O que o senhor... Eu atribuo, obviamente, a graça, porque a presença está associada com o entendimento que você é perdoado. Amém. Quando o crente chega numa reunião todo cheio de acusação, de condenação, ele traz consigo peso, entende? E às vezes, quem está à frente percebe o peso, mas acha que é porque os irmãos estão com preguiça, né? Os irmãos têm que levantar o ânimo porque você está desanimado, e acaba dando mais dura, mais exortação em cima daquele coitado que chegou lá pesado, não é verdade? E pensando que com isso vai liberar o ambiente, mas só piora. Né? Se tiver alguém de bom senso lá que tirar o fardo das costas, né? E falar um pouco do amor de Deus, o ambiente libera imediatamente. Aleluia. Isso serve também para as nossas células, né, pastor? Com certeza. Condenação traz morte. Né? Quem diz isso não sou eu, o apóstolo Paulo. O que ele disse, né? A letra mata. O que é a letra? A letra, essa palavra letra, não é esse caractere preto no papel branco. Né? Letra é um documento, é uma nota promissória. Entende? É uma carta de assumir uma dívida. Não é verdade? Então, o que é a letra? É a lei. Sim. A lei é essa promissória. Você deve e tem que pagar. É um escrito, né? De dívida. Por isso que mata. Sim. A condenação, a culpa, mata. Mas o Espírito gera vida. A graça, o favor de Deus, ela é do Espírito. Amém. E todas as vezes que você ministra graça, vai ter vida. Uau. Amém. Vai ter vida. Amém. Isso é Glória a inevitável. Deus. Agora, onde tem muita condenação, às vezes tem muito choro, muito clamor de misericórdia, mas você não percebe leveza nem vida. Verdade. É verdade. Pastor, muito provavelmente essa era a sensação, muito provavelmente não, era a sensação de que eu via Jesus, né, pastor? Não tem a menor dúvida, né? As multidões. Era tão fascinante ouvir o Senhor que as pessoas ficavam o dia inteiro, né? Sem nem, por exemplo, lembrar de comer, ao ponto do Senhor Jesus dizer, eu estou preocupado com esse povo, eles não comem, precisamos dar comida para eles. E por que eles estavam tão embevecidos? Porque quando ele abria a boca, diz a Bíblia, saía-lhe palavras de graça. Amém. Uau. Palavras de graça. Aleluia. Então, essas palavras de graça, diz a Bíblia, era diferente do que os fariseus falavam, né?
né? Então, isso é uma coisa que tem que ser dita. A Bíblia fala que os sacerdotes, né, mandaram soldados prender Jesus. Só que eles chegaram para prender o Senhor e ficaram ouvindo a pregação. E não conseguiram fazer nada. Aí eles voltaram, o sacerdote falou: cadê? Vocês não foram lá para prender? Eles disseram: rapaz, ninguém nunca falou como esse cara. Uau! Não tem jeito, como é que a gente pode prender, né? Então, quando o Senhor ministrava, certamente havia um transbordar de vida muito grande. Glória a Deus. Imagina os fariseus pensando: rapaz, esse camarada não presta nem para ir lá prender alguém, né? Pois é. Pois é, pra você ver que o que a palavra não faz, né? Mas eu acho que eles avaliaram o ponto central da questão. Puxa vida, ele é fascinante. Ninguém nunca falou como esse homem. Porque os soldados ficaram assim, estarrecidos e assim, inertes, né? Porque não conseguiram reagir. Mas incrível, né? A palavra de Jesus para os soldados foi poderosa, para os fariseus não fazia efeito, né, pastor? Por quê? Porque tudo depende da matéria que recebe, né? Eu sempre gosto de dizer que o sol brilha sobre o barro e sobre a cera. O barro endurece, a cera derrete. O sol é o mesmo, mas a natureza do material é que conta. Então tem gente que é barro, o sol bate nele e ele fica mais duro. Mas tem outros que qualquer coisa derrete. Aleluia. Então você seja uma cera de Deus. Aleluia. Aleluia. Deixa eu ler uma notícia então. Primeiro vou só citar duas notícias: Pouso Alegre, em Minas Gerais, e a Prefeitura de João Pessoa, na Paraíba. Pouso Alegre aprovou um projeto de lei que autoriza o uso da Bíblia como material de apoio pedagógico em estudos culturais, históricos, geográficos, arqueológicos e também estudos bíblicos, sempre de forma opcional. É a terceira cidade mineira a adotar essa medida, após Divinópolis e Belo Horizonte, e tudo assim, o Tribunal de Justiça suspendeu a lei da capital, afirmando que o projeto era inconstitucional, já que decisões sobre educação são responsabilidades da União. Agora pula para Paraíba, lá em João Pessoa. O prefeito da Paraíba, ele sancionou a lei que autoriza capelães voluntários nas escolas para oferecer apoio emocional e espiritual, também de forma opcional, sem interferência pedagógica. O atendimento ocorrerá no horário escolar, sob coordenação da direção, podendo ser solicitado pelos pais. Mudando, pastora Luiz, um paradigma que nós mostramos aqui no Escola da Graça Cash, onde alunos foram proibidos de utilizar o seu intervalo para orar, para buscar ajuda espiritual e, óbvio, né, de maneira espontânea, sem ser obrigatório, que é garantido por lei. Então, aos poucos, tem lugares que proíbem e outros que permitem, né, pastor? Então, isso é uma questão de entendimento. Então, veja bem, por que é importante ter um Estado leigo, que não tenha uma religião oficial? Por causa da liberdade. Porque todo cidadão é livre para adorar quem ele quiser. E eu acho que essa liberdade é fundamental. Eu quero ter liberdade para adorar a Deus. Mas a mesma liberdade que eu quero, eu dou para o outro adorar também o diabo, se ele quiser adorar o diabo. Não tem problema. É escolha individual. Mas aí fica a questão: se for colocar dentro do sistema de educação uma religião, qual seria essa religião? Né? Do ponto de vista histórico, seria a Igreja Católica. Não é verdade? Se for olhar hoje pelo crescimento, seria católicos e evangélicos. Mas será que os outros, que são minorias, também não teriam os mesmos direitos? Sim. Então, quem teria o direito? Então, para evitar esse tipo de conflito, não deve ter dentro do sistema de ensino nenhuma opção religiosa. Ainda que, infelizmente, isso não é verdade. Sim. Né? Eles ensinam, sim, uma religião, mas só que dando o nome de folclore, dando cultura, mas é religião, sim. Isso é uma coisa muito ruim. Agora, outra coisa muito diferente é o que está escrito aqui, né? São pessoas, por exemplo, que têm agora na Paraíba autorização para fazerem capelania numa escola. O que acontece nas escolas muitas vezes são jovens e adolescentes se matando, suicidando, bullying, às vezes praticando um tipo de autoflagelação, mutilação, machucando o próprio corpo. Essas coisas todas são uma epidemia, né? Então, você ter pastores que vão lá para orar com essas pessoas é uma grande bênção. Agora, não é direito exclusivo do pastor. A escola é livre,
para levar o tipo de capelania que ela achar melhor. Não é verdade? Sim. Mas pelo menos tem essa opção. E outra coisa muito diferente são os alunos da escola. Então, um grupo de alunos da escola resolveu, na hora do recreio, adorar a Deus, louvar com uma canção. Isso não pode ser proibido. Ele não está infringindo a liberdade de ninguém, tirando liberdade de ninguém. De fato, a escola é um espaço público, mas ele é um aluno, ele não é professor. Isso. Ele não tem autoridade nenhuma lá. Ele só quer exercitar livremente o direito de culto, que é em qualquer lugar, né? É claro, respeitando ali as regras do lugar. No caso da escola, é no recreio. Isso. Não é verdade? Então, veja, restringir esses jovens, dizer que eles não têm direito, isso é um absurdo. Eles têm direito, sim. É liberdade. Agora, o professor não tem direito de falar o que ele quiser. Existem regras para o professor, porque ele não é aluno, ele é um profissional, está a serviço, não é verdade? Mas o aluno não. O aluno, ele tem liberdade de escolher como quiser, né, pastor? Exatamente, e pode cultuar a Deus, né, tendo essa liberdade. Isso não infringe ou não atinge em nada a laicidade do Estado. Sim. Pastor, até aproveitando que nós estamos falando de notícias, a Rádio Vinha publicou uma notícia recente e o senhor mesmo aqui encaminhou uma mensagem do nosso pastor Marcos Orreda, que é pastor na videira Ibaraki, no Japão. E é uma notícia que diz o seguinte: alerta vermelho. Pela primeira vez foi emitido esse alerta no Japão. Aí aqui o pastor Marcos está dizendo: está previsto um mega terremoto dentro de 7 dias, terremoto que pode passar de 8 graus de magnitude na escala Richter e pode acontecer nos próximos 7 dias, atingindo a região de Aomori e Chiba, no Japão. E eles estão muito apreensivos porque é uma previsão catastrófica e, claro, pela primeira vez no Japão, esse nível de alerta até então não se tinha. E tem a ver com o fim dos tempos, pastor, porque está profetizado lá em Lucas que vão haver terremotos, tremores. Então, nós estamos vendo esses tremores, o Japão sempre tem, mas pela primeira vez, o alerta vermelho. Jesus quem disse, Mateus capítulo 24, né? Que haveria fome, guerra, pestilência, pragas, né? Como a Covid, e também terremotos. Então, essas coisas, foi Jesus quem disse, que são sinais dos tempos. São sinais de algo que está acontecendo que nunca foi o plano de Deus. E olha, se você for ler, você pode pesquisar isso na internet aí, onde você achar melhor, sobre a frequência de terremotos. Você vai descobrir que a frequência aumentou muito nos últimos 50 anos. Existiam terremotos antes, mas agora a frequência com que eles acontecem é muito maior. Então, é óbvio que tem algo envolvendo aí a profecia bíblica. Aumentou essa frequência e muito provavelmente não tem explicação certa, né, pastor? Não, o terremoto ainda é algo que eu estou até impressionado deles emitirem esse alerta, porque como realmente eles podem prever um terremoto? Porque prever chuva já é difícil. Isso. Prever terremoto deve ser muito mais. Uma loucura. Mas, obviamente, eles devem ter já alguma tecnologia, senão não estariam emitindo esse tipo de alerta. Tem equipamentos muito sensíveis, né, pastor? E certamente também um histórico, né, daquela região, eles percebem que terremotos acontecem em períodos cíclicos. Sim. Então, se você for hoje a Tóquio, por exemplo, eles estão esperando lá o grande tremor. Por que eles estão esperando? Porque, historicamente, é um por século. E o último grande terremoto de Tóquio foi, se não me engano, em 1927. Meu Deus. Então, eles sabem que é um por século. O século está acabando, né? Em relação ao aconteceu último. o segundo ainda. Então, eles vivem nessa expectativa, mas não no sentido de viver com medo, mas de terem a prudência, de saberem como reagir, porque as crianças são treinadas na escola de como elas devem se comportar no caso do terremoto. Bem diferente daqui, é outra realidade. Meu Deus. Pastor, inclusive, eles reconstroem muito rapidamente, né? É impressionante, porque todo tempo eles estão com coisas quebradas por conta dos tremores, ó. Exatamente, porque não pode dar aquela ideia para as pessoas de decadência, né, de que está acabando. Então eles são muito rápidos, é impressionante. Tem um evento que você pode ver também na internet de um buraco que apareceu numa rua em Tóquio, mas é um buraco monstruoso, coisa assim de 10 metros de profundidade, repentinamente.
E eles simplesmente aterraram e asfaltaram de novo de um dia para o outro. Meu Deus. Uau. Tá na internet, depois você pode olhar. É um negócio espantoso. Aqui em Goiás, um buraco pequenininho na via demora um pouco mais que 2 dias, né, Não vou pastor? falar nada, você que tá dizendo. Não quero falar dessas coisas. A gente leva um pouco mais de 2 dias. Pois é. Então, essa é a mentalidade. É como nos Estados Unidos. Os furacões também vêm e arrasam regiões enormes. Mas você sabe, em pouco tempo eles arrumam tudo. Reconstroem tudo para não dar essa sensação de destruição. Isso é impressionante. Que o Senhor nos ajude a ter essa diligência, né, pastor? Pastor, transferindo, né, o assunto de terremotos, né, que a incidência, como o senhor diz, aumentou muito. Guerras também, né, pastor? Hoje nós, as potências mundiais, as ditas de esquerda, as de direita, né, não se conversam mais e o armamento bélico está crescendo. A própria Europa, em função da Rússia, voltou a reativar as indústrias bélicas, né? Na verdade, não é em função só da Rússia. É também em função dos Estados Unidos, que disseram que não iriam defender a Europa mais. Né? Que a Europa tinha que cuidar da própria defesa. Donald Trump. Sim. Isso forçou os europeus, aí sim, por causa da Rússia, a se armarem novamente. Então, eles estão de novo numa corrida armamentista na Europa. Isso faz parte, está no eixo profético, né, pastor? Com certeza, com certeza. E isso é um sinal Guerras evidente. e rumores de guerras. Hoje mesmo eu estava vendo, pastor, a Tailândia está bombardeando a Camboja. É mesmo, mãe. São Bombardeando países Camboja. Sim, são vizinhos. Mas o que acontece com a Tailândia é que de um lado ela tem a Birmânia, Burma, hoje em dia, do outro lado tem Camboja e Laos. E o que acontece nesses países é que tem tido guerra civil. E, às vezes, a coisa começa a extrapolar para além da fronteira. E aí o governo tailandês está sempre vigiando para manter as coisas, cada um no seu lugar. Jesus poderoso. Maranata, falta alguma coisa, pastor, para Jesus voltar ou tá tudo pronto? Olha, para Jesus voltar falta muita coisa. Sim. Mas para o arrebatamento, não. Aleluia. São duas coisas diferentes. Pode ser antes do Olha aí, final ó. desse episódio, Você aleluia. tá vendo aí, Duas pastor? São coisas duas diferentes. coisas diferentes. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Mas a volta de Jesus nas nuvens, primeiro vai ter que vir o falso profeta, o anticristo, a marca da besta, o governo mundial, a grande tribulação. Tudo isso tem que vir antes que o Senhor venha nas nuvens. Nós, porém, seremos levados antes. Aleluia. Se você, ouvinte, ficar curioso minimamente, entra no canal do Pastor Luiz e digita assim, ó, Live Apocalipse Sem Mistérios. Pastor Luiz, no início da pandemia, isso era início de 2020, fez essa live, eu estava lá presente, auxiliando o Tom com a iluminação, e o pastor Luiz, a primeira frase que ele disse, olha, primeira coisa, o dinheiro físico vai desaparecer. Na época a gente ainda tinha papel, né, o real literalmente desapareceu e agora tá todo mundo fugindo para tudo quanto é moeda digital. Mesmo, é literal, não tem mais dinheiro. Rapaz, quando o profeta fala, chega a dar uma tremida, né, Maranata? Mas eu guardo um dinheirinho em casa. Sim, é importante ter, né, pastor? Emergência. Por quê? Qual foi a última vez que teve um blackout mundial da internet? Nunca teve. Verdade. Nunca teve. Então, qual que é a probabilidade, a chance disso vir a acontecer? É grande. Vivemos num mundo cheio de hackers e haters, etc. Então, vá que um dia desses aí a internet caia. Aí você não consegue comprar, nem vender, nem abastecer, você não consegue fazer nada. Meu Deus. Você vai precisar de ter um dinheirinho guardado. Te recomendo, guarde sempre um dinheiro na sua casa. Eu não tô querendo ser conspiracionista não, pastor, mas estão comprando ouro, isso o mercado internacional. As grandes fortunas estão comprando ouro e estão falando do grande reset em 2030. O senhor tem uma opinião sobre esse grande reset, pastor? Olha, o que vai, eu não sei o que vai propiciar, porque para quem não sabe, o reset, que em português os brasileiros falam resetar, significa reiniciar algo. Reset é reiniciar em português. Então eles estão crendo num grande reinício. Sim. Onde eles vão colocar novos padrões, novas leis. Agora, como é possível fazer um reinício de um mundo que está assim pronto? Então tem que ter algum evento que produza isso. A pandemia parecia ser um momento como esse. Ninguém garante que não vai ter outra pandemia. Uma guerra mundial pode ser uma outra situação dessa, não é verdade?
Então, há muitas coisas que podem acontecer. E uma delas é o arrebatamento da igreja. Aleluia. Por quê? Se o arrebatamento acontece e milhões de pessoas desaparecem no mundo inteiro, haverá uma nova ordem. Entende? Eles vão se organizar. Porque qual a explicação que eles vão ter? Foram abduzidos. Seres levados, superiores de outras galáxias. Exatamente, que estão preparando para vir nos invadir. Isso. Então nós temos que nos agora armar contra eles. Pastor, mas não é impressionante, pastor? O diabo ele já preparou o discurso para o dia do arrebatamento. Nós pregamos o arrebatamento desde a profecia. O diabo vem criando filmes de alienígenas e por algum motivo as histórias dizem que alienígenas, que são seres superiores, abduzem. Exatamente como o arrebatamento profetizado na Bíblia. Exatamente. Exatamente. Pastor, enquanto nós temos uma convicção muito clara do arrebatamento, tem até pastores pregando que a Bíblia não deixa claro, né? Isso é uma hipótese apenas. Qual que é a sua opinião sobre isso? Não vou chamar de hipótese, vou chamar de uma interpretação bíblica. O que acontece é que existe uma lógica bíblica. Se você quiser saber mais sobre isso, inclusive, eu ministrei sobre isso no último domingo e eu falei sobre o quê? Falei sobre as 3 visões. E todas as 3 visões estão relacionadas com um evento chamado Grande Tribulação. Então existe um grupo que são chamados de pré-tribulacionistas. Eles acreditam que todos os crentes vão ser arrebatados antes da Grande Tribulação. Todos. E se ficou para trás não era crente. Era só membro de igreja. O outro grupo é chamado de pós-tribulacionistas. Esse pessoal crê que não existe arrebatamento. Só existe a volta do Senhor nos ares. O arrebatamento é só o momento em que os anjos pegam para nos levar para encontrar com o Senhor nos ares. E eles têm alguma base bíblica para dizer isso. Por quê? Está escrito lá em Apocalipse 13 que o anticristo vai perseguir os santos. Como que vai perseguir se os santos não estiverem aqui? Então vai ter santo aqui, né? Isso me introduz na terceira visão, que é a que nós cremos, do arrebatamento dos crentes vencedores, ou arrebatamento parcial. Nós cremos que o arrebatamento vai ser para o crente que está vigiando, mas vai ficar crentes que serão ainda perseguidos pelo anticristo durante a grande tribulação. Não vão passar pela ira de Deus, mas vão sofrer a ira do dragão. Que é isso. A perseguição da besta, né? Eu me sinto muito feliz com essa maneira de enxergar, pastor. Eu me sinto assim, confiante. Eu penso que essa é a maneira certa também. Eu também creio assim, mas você vê, não podemos ser dogmáticos sobre isso e nem devemos considerar irmãos que pensam diferente como se fossem hereges. Entende? São pessoas que têm uma opinião diferente. Porque a volta de Jesus, a escatologia, não é um assunto simples. Verdade. É um assunto complexo, que envolve detalhes às vezes. E essa complexidade é que leva, às vezes, a visões distintas. Mas todos concordam num ponto. Haverá grande tribulação e ele vai voltar. No fim da grande tribulação. Todos, 100%. Concordam. Então, vamos ficar naquilo que todos nós concordamos, né? Ele vem e todo olho verá. Aleluia, Maranata. Pastor, para finalizar o nosso podcast hoje, a Gloriene só compartilhou uma situação dela indo para a igreja. Eu vou resumir a história aqui, mas ela tropeçou. E aí ela só coloca o seguinte: olha, se fosse antes, né, eu teria agido de outra forma. Ela disse: eu estava correndo para ir para a igreja e pergunto, será que Deus me dá a bênção mesmo eu atrapalhada desse jeito? E ela finaliza dizendo que ela, nessa situação, Deus falou com ela: olha, a graça não é como uma máquina de pegar brinde, não é só apertar o botão, né, e receber. Ela transforma de dentro para fora, mesmo quando a vida ainda está cheia de tropeço e confusão. Em outras palavras, não é enquanto a gente está penteadinho que a gente é amado. Nós somos amados no tropeço e fora dele também. Ela pergunta: pastor, tô certa de pensar assim? Olha, Gloriene, gostei muito do seu nome, Gloriene. Glorioso. É glorioso. Irene com glória. Porque Irene significa paz, né? Então seria a paz gloriosa. Mas olha para cá. Essa é uma expressão que eu falo quando eu tô pregando, né? Olha pra cá. Agora eu tô achando que eu tô pregando aqui. Então, o pessoal tá atento, pastor. Tem que me conter.
Mas você... Mas tem vídeo, é isso mesmo, né? Então você estava passando por uma situação. E você sabe, já aconteceu comigo, né? Aconteceu esses dias para trás. Eu saí de casa na pressa e nem orei, né? Estava atrasado, né, para alguma coisa aqui no prédio da igreja. E eu cheguei num cruzamento que tem lá perto da minha casa, não é com sinaleiro, mas eu parei o carro. Eu juro que eu olhei. Só que você tem que olhar um pouco para trás, porque é um cruzamento inclinado. E não vi o carro que vinha vindo. E entrei normalmente. Sem ver. Quando eu vi o carro em cima de mim, eu fiquei totalmente perplexo. Eu falei, mas não tinha carro nenhum. Porque todo carro tem um ponto cego. Sim. E coincidiu de ser. Imediatamente, eu parei o carro e falei, meu Deus, eu preciso de autorizar o Senhor a me guardar. Preste atenção, né? As pessoas pensam que a bênção é automática. Que a bênção é automática. Não é automático. Você tem que autorizar o Senhor a agir na sua vida. Amém. Entende? Então você tem que orar. A oração não é lei, a oração é muita graça, porque a oração você não faz nada. Você só autoriza Deus a fazer. Sim. Mas é preciso orar. E Deus, ele respeita a sua vontade. Ele não vai fazer desrespeitando a sua liberdade de escolha. E nesse mesmo dia, chegando num outro cruzamento na frente, vinha um carro. Eu parei de novo e vinha o carro. Ele estava dando seta. Mas eu acho que o cidadão esqueceu que estava dando seta. Eu pensei comigo, ele está dando seta, então eu posso entrar. Na hora que eu entrei, ele também veio para cima de mim. Ah, meu Deus. Ele deu certo que ia entrar antes, né? Ele deu certo que ia virar antes de mim. Eu falei, poxa vida, ele tinha esquecido que acionou a seta. E aí, nesses dias, você fica assustado. Você fala, meu Deus, o inferno se levantou, né? Agora, se isso te leva a orar, amém. Ore sobre tudo. O que o Senhor nos ensinou a orar na oração do Pai Nosso? Várias coisas, né? Mas uma delas, que foi a última, é e livra-nos do mal. Do mal, E livra-nos do mal. O que é o mal? O mal pode ser o mal moral, né? O mal do pecado, mas pode ser, e frequentemente o mal da calamidade, o mal do problema, né? Do percalço. E o Senhor quer te livrar. Amém. Mas Ele espera que você ore. Amém. É porque muitos acham assim, né, pastor? Porque Efésios 1:3 diz assim, ó, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, né? Bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Então, por que eu preciso orar se eu já sou abençoado com toda a sorte de bênçãos? E tem outro versículo. Justamente ao contrário. É porque você é abençoado que você pode orar. O que é ser abençoado? É o que Hebreus diz. Agora você pode chegar com ousadia diante do trono da graça para receber misericórdia. Antes você não podia chegar, mas agora você pode com ousadia. O que quer dizer ousadia? Uma santa arrogância, né? Eu vou chegar porque eu sou perdoado. Convicção. Convicto, né? A palavra melhor é essa. Então veja, isso é ser abençoado. Quem não é abençoado não tem acesso. Acesso é para os abençoados. E quando você tem acesso, Deus espera que você vá para receber misericórdia em ocasião oportuna. Aleluia. Mas algumas pessoas usam também aquele versículo, né, pastor? Todas as coisas cooperam para o bem. Então por que eu vou orar também, se tudo vai cooperar para o bem? Sim, é verdade. Tudo vai cooperar para o bem, não é? Mas isso não está querendo dizer que Deus é obrigado a usar só situações complicadas para te abençoar. Então, deixa tudo dar errado. Se um problema coopera para o seu bem, imagina meia hora de joelho. Amém. Então, é só uma questão de você avaliar, é questão de sabedoria. Então, o que você prefere? Orar ou passar pela tribulação? Eu não sei quanto é você, eu prefiro orar. Amém, eu também. E Pastor. quando eu creio que tudo coopera para o meu bem, eu vou levantar da minha oração em paz. Fui abençoado. Cooperou para o meu bem. Amém. Eu vou usar um slogan do comercial de publicidade que dizia: não basta ser pai, tem que participar. Ou seja, não basta você ser filho. Rigonato, isso é antigo, hein? Isso aí é antigo. Isso é antigo. Isso deve ter 50 anos. Vamos dizer, isso é da época da Calói. É mesmo. Você acertou agora. Não esqueça da minha calória. Oh, Deus.
Assim, não basta ser filho, né? Você tem que pedir. Tem que pedir. Deus quer relacionar, né, pastor? Deus quer o relacionamento. Pedir não é sinal de que você é infantil ou algo assim. Não, é sinal que você é filho. Filhos pedem. E pede grande, porque o seu pai é grande e poderoso. Amém. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Aleluia. Eu creio e eu recebo. Estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso Escola da Graça Cast. Para você que esteve conosco esse tempo todo, não perde tempo, manda lá sua mensagem no direct do Instagram do Pastor Aloísio e se inscreva no canal aqui no YouTube para você acompanhar semana que vem também. Quarta-feira é o dia do nosso podcast, nós sempre te esperamos. Pastor Marco Aurélio, forte abraço. Um forte abraço para você, pastor Guilherme Rigonato, mais uma vez aqui. Quero agradecer pela oportunidade de fazer parte dessa mesa, juntamente com o pastor Aloísio, o pastor Luiz Rigonato. Somos edificados quando estamos juntos. Aleluia. Pastor Rigonato, até o próximo podcast. Até o próximo podcast, que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos. É só pedir, basta pedir, que você já é abençoado com o direito de pedir. Deus abençoa os abençoados. Amém. Pastora Luiz, se tudo coopera, imagina assistindo o podcast toda quarta-feira. Pois é, se tudo coopera para o seu bem, imagina você separar tempo para ouvir, né, uma meditação, um compartilhamento, nem que seja de maneira descontraída, como nós fazemos aqui, às vezes com bom humor, mas sempre fundamentado na palavra. Amém. Então esteja com a gente e você vai ser sempre edificado. Aleluia. Até a próxima quarta.